Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Fraternidade, nesta manhã de domingo. Que Jesus nos ampare, nossos amigos espirituais nos intuam e que Deus continue nos abençoando como assim tem feito ao longo dos infinitos milênios que já se passaram e que estaremos com todos à nossa frente. Sê conosco, Senhor Jesus, sê conosco, Deus, nosso Criador, agora e sempre, como sempre tem sido. Então, bom dia a todos. Hoje o tema está no livro da Esperança, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o capítulo é o último capítulo do livro, capítulo 90, que fala sobre o tema Ora e Segue. Nesse tema, Emmanuel vai nos colocando várias situações de como orar e como seguir. Ele analisa nessa mensagem uma passagem de Jesus, um ensinamento de Jesus que está na oração dominical: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que está também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Nessa passagem, meditando nessa situação do ora e segue, ficamos pensando num exemplo de determinada pessoa que pertence aos grandes vultos do Espiritismo, se assim podemos dizer, aos grandes trabalhadores do Espiritismo, que é Jerônimo Mendonça. Ele que recebeu o dizer de muitos amigos como o gigante deitado. E por que o gigante deitado? Deitado por conta de uma doença autoimune que ele desenvolveu e que o fez tetraplégico. Então só mexia realmente uma parte da cabeça, ou talvez nem, porque o pescoço, do pescoço para baixo, era inerte. Foi um garoto de uma infância muito difícil. Aos 15 anos perdeu a avó, perdeu entre aspas, no Espiritismo sabemos que não se perde ninguém, não é? A avó desencarna ele com 15 anos e ele vai então procurar no Espiritismo as respostas que ele não encontrava em sua religião anterior. E aí ele se encontra realmente no Espiritismo, tanto que aos 16 anos, 17 anos, já fazia palestras, já participava das mocidades espíritas na região de Ituiutaba, onde ele nasceu. Entretanto, aos 19 anos, após a chegada da doença, a começar a sentir muitas dores nas articulações das pernas, vai perdendo os movimentos e acaba ficando tetraplégico. Essa trajetória, esse curto espaço de tempo, aos 20 anos ele já estava numa cama, fez com que ele se fortalecesse e estudasse mais. Como não tinha, claro, outra opção, a opção que ele encontrou foi o estudo. Então ele orava e ele seguia, tanto que passou a fazer palestras. Ao receber uma cama anatômica e ao ganhar também uma Kombi, ele passou a fazer palestras por todo o Brasil, palestras espíritas, também muito amigo de Chico Xavier, tinha uma amizade muito forte e nesses caminhos ele sempre esteve com o coração voltado ao Mestre Jesus, ao entendimento. Então é o exemplo de uma pessoa, não falaremos aqui a biografia toda, claro, mas ele é o exemplo de uma pessoa que recebeu, como se diz, um limão e fez a limonada.
não ficou parado assistindo o tempo passar. Parado sim, fisicamente, mas espiritualmente não. Então o tema de hoje, o Ora e Segue, nos traz exatamente esse conforto do seja feita a vossa vontade, que muitas vezes nós pedimos, mas nós também complementamos, seja feita a vossa vontade, Senhor, desde que me satisfaça. E muitas vezes a vontade de Deus é para nos satisfazer sim, mas não da forma como pensamos, como gostaríamos, como esperaríamos que fosse. Ela vem em forma de lição, em forma de aprendizado. Essa amiga, nossa dor, que faz com que a gente procure soluções, que faz com que a gente procure caminhar, seguir. Então, nesse texto, Ora e Segue, Emmanuel nos traz novamente uma receita de bolo para o bem viver. Orar e seguir. Seguir sempre, colocarmos aí nos ingredientes de nosso bolo tudo aquilo que estamos levando para o plano espiritual, todos os ingredientes que serão necessários para a nossa evolução. E por que orar e seguir? Muitas vezes, para seguirmos, a nossa única ferramenta, o nosso único instrumento é orar. Em determinados momentos da nossa vida, a única coisa que podemos fazer e a grande coisa que podemos fazer é orarmos, é estarmos em conexão com o plano divino. A palavra orar, um dos significados dela em hebraico, é estreitar o relacionamento, estreitarmos os laços com o Criador, estreitarmos por meio de uma completa submissão à vontade de Deus. É esse o significado, estarmos em completa submissão à vontade de Deus. E por que segue? Segue, persiste, trabalhe, caminhe, não fique aguardando que te tragam pessoas ou situações que somente estarão satisfazendo naquele determinado momento, porque muitas vezes essas situações não nos trarão o aprendizado necessário, poderão nos trazer um prazer momentâneo, mas talvez não sejam necessários. Então, nesse livro, no último capítulo do Livro da Esperança, quando Emmanuel analisa seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ele nos diz mais ou menos o seguinte: nas ações, nos trabalhos, nos combates do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola, em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo aparece como lição. A dor como essência do aprendizado e o obstáculo como lição. Muitas vezes, para desenvolvermos, por exemplo, humildade, paciência, misericórdia, tolerância, nos chegue uma lição com algum sabor muito amargo. Talvez nos chegue uma doença para deixarmos o orgulho de lado e pedirmos a ajuda de alguém, aceitarmos a ajuda de alguém. Também para observarmos os exemplos de outras pessoas quando vamos a um grande hospital, que é o caso muitas vezes de chegarmos lá e vermos crianças que vieram de outros estados, crianças em situações tão debilitadas e mães tão esperançosas. Então, vemos que nossos problemas não existem, são mínimos. Essas pessoas estão ali com toda a esperança, depositando naqueles médicos, naquele tratamento, todo o amor que tem pela criança através da esperança. Então, talvez aquele aprendizado
que nos chega em forma de lição, de dor, seja o aprendizado da humildade, da tolerância, de enxergarmos as dores do outro. Então, nós sabemos na história de Jerônimo Mendonça que em outras vidas, em outras existências, houve um abuso muito grande de poder, um abuso muito grande de seu poder econômico e influenciando extremamente pessoas para o mal. A forma que ele próprio enxergou no seu planejamento reencarnatório foi de ficar numa cama, numa maca, como assim ficou dos 20 aos 30 anos, e também, após alguns anos estar tetraplégico, acaba ficando cego. E então, para que ele pudesse continuar a estudar as palavras de Jesus, amigos abnegados liam para ele, e assim ele fazia suas palestras, consolando milhares de pessoas. É um exemplo, entre tantos e tantos outros, anônimos ou não, do ora e segue. E Emmanuel continua no texto: e portas adentro do educandário, a prece, por flama viva, será sempre o fio luminoso, possibilitando-lhe assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que não te faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Então, olha a importância do orar. Como diz Emmanuel aqui, a oração é um fio luminoso, esse fio que nos conecta a Deus, que nos conecta aos amigos espirituais, aos nossos mentores, que tão bondosamente estão o tempo todo ao nosso lado. O problema é que muitas vezes nós estamos com a mente tão conturbada, não conseguimos fazer nem um mínimo de silêncio interior, e as sugestões, o amparo está ali, mas nós não conseguimos ouvir, não conseguimos acessar, não temos muitas vezes nem boa vontade, porque muitos irmãos se comprazem na situação em que estão, na doença em que estão, na situação aflitiva em que estão, e nessas situações recebem o carinho, o amparo de pessoas que estão seus queridos ao seu redor, mas não recebem o amparo do plano espiritual como deveriam, até pela falta de boa vontade em estender a mão a esse amparo, sabendo que talvez aquela situação aflitiva seja o remédio amargo que ele necessite naquele momento. Então, claro, é importante que tenha o amparo dos amigos queridos encarnados, mas não podemos esquecer dos desencarnados, mentores que estão conosco, nos amparando o tempo todo. Então, através da prece, esse fio luminoso, essa flama viva, como ele diz, ocorre essa assimilação com o plano espiritual, mas não aquela prece, aquela oração decorada, mas o abrir o coração a Deus, a conversa diária, constante, ininterrupta com Deus. Como ele diz aqui, haverá sempre a inspiração de Jesus através de nossa prece, para que ocorra o discernimento, para que ocorra a nossa fortaleza. Então, o que é a prece? O que é a oração? É o escudo, é o suporte para as nossas dificuldades, é a nossa ponte de ligação com Deus. Precisamos nos lembrarmos sempre de que ninguém reencarnou com dificuldades que não possam ser superadas. Talvez em determinados momentos não sejam superadas por algum motivo que por enquanto não sabemos qual é, mas serão superadas sim, somente, talvez, no plano espiritual. E por ora, o que podemos fazer? Podemos pedir a Deus a fortaleza necessária, a aceitação necessária, os instrumentos para passarmos por aquelas dificuldades, por aqueles desafios. Muitos há que falam, por que comigo?
e ficam sentados. Ficam à beira do caminho, como se diz. Outros tantos não falam por que comigo. Falam, sim, é comigo. O que eu vou fazer a partir daqui? E aí então vem a resposta. Aí então o amparo está ali. Porque nos predispusemos a aceitar. Não ficamos lamuriando, não ficamos sofrendo e fazendo com que muitos sofram à nossa volta. Sofremos sim, mas sofremos trabalhando. Então a oração não retira as provas do nosso caminho, mas a oração nos dá suporte e também nos predispõe a analisarmos que tipo de emoção eu estou dando guarida dentro de meu coração. Ao sofrer e lançar mão da oração, eu posso aproveitar esses momentos e pensar: será que estou assim, reagindo dessa forma frente a esse desafio por orgulho, por inveja? Estou reagindo dessa forma por egoísmo? Qual é o sentimento que eu estou dando guarida em meu coração nesses momentos? Então, o ora e segue é o orarmos a conexão com o divino, é trabalharmos com boa vontade. Como diz Paulo de Tarso, o trabalho é oração em movimento. O trabalho é oração em movimento. Quando estamos às lágrimas, se resolvermos fazer uma faxina em nossa casa, as lágrimas secarão, porque o nosso olhar estará voltado para aquela faxina. Estaremos com a mente voltada para outras requisições que nos chegam naqueles momentos, ou ao cuidarmos de alguém, mesmo estando às lágrimas, estaremos observando o que aquele alguém necessita naquele momento. E aos poucos as lágrimas começam a secar. Fica a dor? Sim, mas as lágrimas secam na medida em que temos a boa vontade e na medida em que fazemos a oração em movimento, que é o trabalho. O trabalho é antídoto de todo e qualquer mal. Então, na medida em que estou trabalhando, estou orando em conexão com Deus. E na medida em que estou orando também, estou na conexão com nossos amigos espirituais. Então, trabalho e oração é uma via de mão dupla. Nós vamos trabalhando e voltamos orando. Nós vamos orando e voltamos trabalhando. E é esse voltar que nos traz a fortaleza e a aceitação. Ele continua na oração, já no final do texto do livro da Esperança. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie. Não que Ele passe por nós aquelas situações, não que Ele retire de nós, mas que Ele nos auxilie. Então, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila, no desempenho dos deveres que te competem, porque todos nós temos deveres, sejam eles quais sejam, temos deveres. Se procurarmos em nossa consciência, enxergaremos muitos e muitos e muitos deveres. Então, para que essa consciência esteja tranquila, que estamos trabalhando, estamos desempenhando os nossos deveres, muitas vezes temos dificuldades de cumpri-los. Então, para que isso aconteça, para que possamos cumpri-los, roguemos ao Senhor que Ele nos auxilie, para que possamos entender o que Jesus nos ensinou quando disse: seja feita a vossa vontade. Jesus, sabedor que era e é, que somos incapazes ainda de querer e de saber plenamente o que é melhor para cada um de nós, de sabermos acertadamente o que é melhor para cada um de nós, o que mais nos convém, a verdadeira felicidade, então nos ensina a dizermos: seja feita a vossa vontade.
mas não é seja feita a vossa vontade de braços cruzados, é orando e caminhando. Assim estaremos condicionando os nossos desejos à vontade divina, à orientação divina, essa orientação plena que dirige todo o universo em silêncio, mas dirige. Podemos encontrar essa orientação divina de tantas e tantas formas, e um dos maiores instrumentos, ou se não o maior, é a oração. Então, que Jesus, nosso Mestre Divino, Jesus, nosso amigo maior, Jesus, nosso médico, nosso terapeuta, nosso orientador de todas as horas, abençoe sempre, como sempre tem sido, os nossos propósitos de adentrarmos mais e mais nesse reino de paz, de adentrarmos mais e mais nesse reino de amor, no reino de justiça e caridade de Deus Pai, nosso Criador. Sejamos então envolvidos, nos deixemos sempre envolver pela luz imensa de Jesus, a guiar nossos passos, a guiar nossos pensamentos, a guiar nossas atitudes. Seja feita a vossa vontade. Muita paz a todos.